Bom dia, alunos do Colégio Futura, turma do nono ano, professor Juan. Estamos aí retornando aí a partir, já voltamos, né, a partir dessa semana. Começou dia 19 agora o sistema híbrido, novamente ensino. Igual nós começamos no mês de fevereiro, os pais que optarem em mandar os filhos para o colégio e através do rodízio, e os pais que optarem por filho ficar em casa devido à Covid-19 assistindo às aulas no ensino remoto. Então, muito bem, eu passei uma tarefa para vocês na aula passada, terminamos o livro, o volume 1, né, que é a unidade 4 do seu livro 1, que nós já concluímos ele. A unidade 4 é a última dele, que nós trabalhamos a Europa, a parte física. Destaquei com vocês aí os montes Urais, os montes Cáucasos, o relevo europeu em si. Né? E agora nós vamos começar o seu livro 2, ó, unidade 2, aonde eu tenho aí a primeira unidade, volume 2, que é o livro 2, unidade 1, aspectos humanos do continente europeu, sendo aí começando pelos povos europeus. Eu montei um slide específico para vocês sobre os povos europeus, porque é muito importante você saber sobre os povos, a formação, estudar dos povos europeus. Então nós vamos aí começar a nossa aula. Então preste muita atenção aí, você que está em casa aí me assistindo. Então vamos lá. Quando falamos de povos europeus, temos aqui, ó, vamos voltar ao mapa do continente europeu. Você sempre destaca a Europa, a Alemanha, o país mais rico dentro do continente europeu. Eu tenho dentro desse continente aqui uma economia composta pela zona do euro, onde eu tenho 27 países com a saída do Reino Unido através do Brexit, onde nós temos aí uma moeda única monetária, ou seja, um bloco econômico o mais forte planetário. O euro tem um valor muito forte, muito alto, R$ 6,70 no dia de hoje, perante ao real. 1 euro. Povos europeus. A formação dos povos europeus, ou turma do nono ano, Colégio Futura, é uma relação complexa de povos de origens, culturas diferentes, de várias etnias. Atualmente a Europa, aproximadamente, dentro da sua estrutura populacional, nós vamos ter indicadores aí próximos aí de 730 a 740 milhões de habitantes, aproximadamente, que se divide em cerca de 50 países. Sua população é subdividida em 5 grandes grupos, sendo os povos eslavos, povos germânicos, povos latinos, fino-úgrigos e gregos. Falar um pouquinho dos povos eslavos. Vamos lá, nono ano. Atenção no tio Juan, muita atenção agora. Começando a unidade 2, o livro 2, unidade 1 do seu primeiro capítulo aí do livro 2. Povos europeus, muito importante para você, que você não vai ver isso mais. Por isso que eu montei o slide específico. Os povos eslavos. Quem são os povos eslavos? A maioria constitui a maior etnia, sua formação, sua origem em número de habitantes, aproximadamente 230 milhões de pessoas, onde um continente que tem 730 a 740 milhões de pessoas, onde os povos eslavos são 230 milhões de pessoas aproximadamente. Sua população subdivide-se em 3 principais grupos, sendo eles eslavos orientais, eslavos ocidentais e eslavos meridionais. Cultura dos povos eslavos, ó. As mulheres, uma cultura tradicional passada de pai para filho, pulando a fogueira. Aqui, ó, as mães vendo as filhas, a filha vendo as mães pularem a fogueira. Se cair no fogo, queima o pé. Isso é uma cultura aí dos povos eslavos, povos europeus, povos que têm alta qualidade de vida. Povos latinos. A Europa Latina é composta basicamente pelos países mediterrâneos ocidentais, Portugal, Espanha, França e Itália, além de Romênia e Moldova, tendo o latim como a língua mãe nos povos latinos. Apresenta a cultura católica romana, apostólica romana, os povos latinos. Aí os povos latinos, os traços culturais totalmente os traços europeus, porque nos povos latinos nós temos a miscigenação, né, latinos americanos, aonde vão para a Europa. Falar agora dos povos germânicos. Consiste nos países atuais de influência dos povos germânicos lá da cultura Vink e subdividido em 2 grandes grupos, sendo eles os povos germânicos, atenção, nono ano, os países germânicos ocidentais, formados por Inglaterra, Alemanha, Áustria, Liechtenstein, Suíça e Holanda, e os países germânicos escandinavos ou setentrionais, formados por Islândia, Suécia, Noruega e Dinamarca. Então nós temos aí os povos germânicos.
Então, dentro de um contexto aí que nós temos aí relacionado às suas formações, onde nós temos formados por, aonde está a Inglaterra, a Alemanha, os povos ocidentais, Áustria, Liechtenstein, Suíça e Holanda, e os povos germânicos escandinavos, formados por Islândia, Suécia, Noruega e Dinamarca. Aí, os povos germânicos, tendo a cultura dos Vikings, né, na sua formação, onde nós temos aí na Europa colônias de povoamento. E eu tenho os povos fino-úgrigos, celtas e gregos. Além dos três principais troncos étnicos indo-europeus, outras etnias compõem menor número. Fino-úgricos compõem a etnia majoritária da Finlândia, Estônia e Hungria. Aproximadamente, nós temos nos povos fino-úgricos, celtas e gregos, nós temos aí aproximadamente 23 milhões de pessoas. Os povos celtas correspondem à etnia, a origem adotada pelos romanos, e os gregos, dentro dos povos europeus, ocupam a maior parte da península dos Balcãs. Muito bem. E quando entramos agora dentro do seu livro especificadamente, nós temos aí uma densidade demográfica, onde nós temos tamanho territorial dividido pela população, 730 a 740 milhões de pessoas aproximadamente hoje na Europa, onde nós temos excelente qualidade de vida, onde nós temos aí países fazem parte do G8, as 8 economias mais ricas do mundo. A Alemanha é o país mais rico da Europa. Crescimento vegetativo e estrutura etária, nós temos cada vez menos taxa de natalidade e cada vez mais expectativa de vida. Isso é um grande problema no futuro, porque no futuro não terá jovem para o mercado de trabalho. Que hoje os casais dentro europeu, por ser povos que têm uma cultura totalmente desenvolvida, que tem grande grau de escolaridade, tem cada vez menos filhos através da medicina avançada, métodos contraceptivos. Isso acontece não somente dentro da Europa, isso no mundo inteiro. Hoje nós temos no Brasil também uma taxa de natalidade de 1,8 filhos por casal, 2 filhos médios por casal máximo, quando se tem filhos. Por quê? Com condição financeira para criar filho. Qualidade de vida, nós temos um continente que oferece aí, dentro de uma maneira geral, excelente qualidade de vida para a sua população, altamente expectativa de vida, altamente alfabetizada, mortalidade infantil baixíssima, água tratada e rede sanitária para a sua população. Temos duas pirâmides etárias, uma pirâmide etária da Europa na sua página dos 342 da unidade 1 da população aí em 2017, e eu tenho a pirâmide etária africana comparando em 2017. Aí você vê a qualidade de vida de um país, onde eu tenho um continente desenvolvido e um continente subdesenvolvido comparando com a África. Porque não tem como comparar, né, a Europa com a África, mas a África dessa forma, e todo o hemisfério sul é pobre porque os europeus acabaram com os povos nativos no processo de colonização e acabaram na colônia de exploração econômica com o hemisfério sul. Por isso que são muito pobres. Nós somos muito pobres por causa da Europa. Portugal acabou com o Brasil. 322 anos nos tirando recursos naturais, como o pau-brasil, o cana-de-açúcar e o ouro. Na África, tem país africano que foi ganhar sua independência só em 1970. Então, por isso que a Europa hoje é rica e nós somos pobres. Eles pegaram o hemisfério sul inteirinho, abaixo da linha do Equador, colocaram não é armas, fuzil na cabeça, um exemplo, dentro desses continentes. Quero tudo para mim. E primeiro dizimar as populações indígenas. Aqui no Brasil eles mataram 3 milhões de indígenas, 3 milhões de indígenas aproximadamente, das formas mais cruéis. Trouxeram os africanos na forma de escravidão, tortura. Então nós temos um continente onde nós temos toda uma diversidade, devido a isso, são ricos, têm qualidade de vida, mas roubaram todo o hemisfério sul. Se pegar a Europa inteira e entregar para o Brasil, não paga 10% da dívida que eles têm conosco. Dentro da Europa eu tenho uma urbanização, cerca de 75% dessa população vive nas áreas urbanas. Nós temos grandes graus de tecnologias, eles exportam tecnologia para o mundo. Eu tenho aí dentro da questão também europeia, a hidrografia europeia, onde eu tenho os principais rios Danúbio, Volga, Sena, Reno, Rio Loure, os principais rios dentro do continente europeu.
Onde nós temos aí altamente qualidade de vida, muitos países europeus, quase todos já têm fontes alternativas de energias que não dependem do petróleo, como solar e eólica, para preservação da qualidade de vida e menos poluição do ar. E nós temos aí 27 países dentro da Europa, comandado pela Alemanha, que controla a zona do euro, onde um euro hoje, no dia 22 de abril, vale R$ 6,75. Então, muito bem, essa é a nossa videoaula de hoje, você que está aí na sua casa. Agora eu vou fazer para você agora, nesse momento, agora outro vídeo com a tarefa, e uma tarefa praticamente em tempo real, tanto para os alunos que estão no ensino híbrido, tanto para os alunos que estão no ensino remoto. Obrigado, até daqui a pouco.